Hoje nós vamos aprender a calcular o gráfico de uma carga geradora da distância em função do campo elétrico. No caso, com base no gráfico do campo elétrico em função da distância de uma carga geradora, calcule o valor da carga geradora Q de X e de Y, então desse gráfico aí. Para nós tentarmos entender como funciona, é a carga geradora que produz o gráfico. Então, o nosso primeiro passo é calcular o valor dela. Para calcular o valor dela, eu tenho que analisar os pontos. Então, eu vou colocar aqui onde apareceu as setinhas vermelhas. Eu tenho esse ponto aqui. Aí eu vou olhar as coordenadas. No caso, eu tenho Y e 2 vezes 10 a menos 2. Para calcular a carga geradora, eu teria que saber tanto a coordenada da horizontal como a coordenada da vertical. Então ali está faltando, tanto é que ele está pedindo o Y. A próxima coordenada é essa que eu coloquei em amarelo. Então no caso esse ponto aqui. Aí eu tenho 1.44, 10 a menos 1 e 5 vezes 10 a menos 2. Nesse caso eu tenho os dois valores. E também tenho a outra coordenada. No caso aqui eu estou usando a setinha verde, que é esse pontinho verde aqui. No caso aqui eu tenho x, né? E tenho 0,1, 10 a menos 1. Então, para calcular a carga, eu tenho que ter tanto o campo elétrico como a distância. E o único lugar que tem os dois valores é no amarelinho. Então, eu vou usar a seta amarela. Então, vamos lá. Usando a seta amarela, eu tenho o campo elétrico, 1,44, 10 a menos 1. Distância 5 vezes 10 a menos 2. Calcular a carga. Usando a fórmula aí KQD quadrado. Campo elétrico, 1,44, 10 a menos 1. Constante 9 vezes 10 a nona. A carga não tem. D ao quadrado. Então, 5 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Tem que colocar o parênteses aí. Como aqui eu tenho que resolver a potência primeiro, eu vou repetir toda a conta de novo. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 2, 10 a menos 2. Repetindo a conta, 5 vezes 5, 25, 10 a menos 2, 10 a menos 2, conservo 10, menos 2 com menos 2, menos 4. Multiplicando em x, nessa direção da seta vermelha, eu tenho 9 vezes 10 a nona Q. No sentido da seta verde, eu tenho 1,44 vezes 25 e 10 a menos 1 com 10 a menos 4. Então, 1,44 vezes 25 vai dar 36. E 10 a menos 1 com 10 a menos 4, conservo 10, menos 4 com menos 1, menos 5. Isolando a carga, eu vou colocar uma divisão de 36, 10 a menos 5 por 9, 10 a nona. Aqui está com a letra, passa dividindo. Dividindo 36 por 9, eu vou ter 4. 10 a menos 5 repete e multiplica por 10 a menos 9, porque estava na divisão positivo, multiplicação, expoente, troca o sinal, fica negativo. Então a carga vai ficar 4 vezes 10 a menos 14 coulombs. Essa é a resposta. Dá uma pausa para copiar aí o vídeo, né, a resposta. E agora nós vamos voltar para o exercício para analisar de novo. Voltando para o exercício, nós analisamos aí, como eu te falei, o pontinho que nós chamamos de pontinho amarelo aqui e calculamos tanto o valor da carga geradora. Agora nós precisamos calcular o valor de Y. Eu vou pegar. Então, calculando o valor de Y, estou usando a setinha vermelha. Na setinha vermelha eu vou pegar o pontinho aqui, ó. Esse pontinho que é o pontinho vermelho.
e vou analisar a coordenada desse pontinho. No caso aqui, 2 vezes 10 a menos 2. Lembrando que esse gráfico é produzido por aquela carga, então eu posso usar aquela carga para calcular o valor de y. Então eu vou usar a setinha vermelha, né, para cálculo do y. Fazendo a setinha, o y é o campo elétrico, a distância é 2 vezes 10 a menos 2 e a carga 4 vezes 10 a menos 14. A fórmula é kqd quadrado. O campo elétrico a gente não sabe. A constante 9 vezes 10 a nona. A carga 4 vezes 10 a menos 14. E a distância ao quadrado, que é 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Multiplicando em cima, 4 vezes 9, 36. 9 menos 14 fica menos 5 lá no expoente do 10. Embaixo, resolvendo a potência, 2 vezes 2. 10 a menos 2 multiplicando com 10 a menos 2, que é o quadrado da potência. Repetindo a continha, resolvendo a potenciação lá embaixo, 2 vezes 2, 4. E 10 a menos 2 com 10 a menos 2, conservo 10. Menos 2 com menos 2, menos 4 no expoente. 36 dividido por 4 é 9. 10 a menos 5 repete e multiplica por 10 a quarta positivo, porque ele estava dividindo com sinal negativo, ele passa multiplicando com sinal positivo no expoente, troca o sinal. Então, nosso campo elétrico é 9 vezes 10 a menos 1, N/C. Essa é a resposta. Dá um pause no vídeo aí para copiar o exercício. Nós vamos voltar para analisar o gráfico. Então, analisando o gráfico, fiz o pontinho vermelho, calculei o y, que era o campo elétrico, 9 vezes 10 a menos 1. Agora eu vou calcular o x. No caso, o x está no eixo da distância, está ali embaixo na setinha verde. Ó. Essa setinha verde se relaciona com esse pontinho aqui que eu fiz de verde. E no caso, esse pontinho está relacionado ao campo elétrico 0,1 10 a menos 1. Então, como eu falei, a carga é sempre a mesma que produz o campo. Nós vamos estar usando aí a setinha verde para calcular a distância, que no caso é o x. Usando a setinha verde, o campo elétrico é 0,1 10 a menos 1. A distância, que no caso é o x, né? E a carga 4 vezes 10 a menos 14. Então, a fórmula vai ser essa daqui, a mesma, kqd quadrado. O E é 0,1 10 a menos 1. O K é 9 vezes 10 a nona. O Q, 4 vezes 10 a menos 14. E a distância ao quadrado aí. Aí nós podemos multiplicar em x, para o lado do cacetinha verde, 0,1 10 a menos 1, d quadrado. Então, repete tudo, numeral, potência e letra. 9 vezes 4, 36. 10 a nona com 10 a menos 14. 10 a menos 5. 9 menos 14 menos 5. Então, isolando d quadrado, eu vou ter 36 10 a menos 5 dividido por 0,1 10 a menos 1. Então, nosso d ao quadrado vai dar 36 por 0,1 vai dar 360. Repete a potência de cima e multiplica pela potência de baixo com sinal trocado. Lá era 10 a menos 1, fica 1 positivo na potência. Então, a distância vai dar 360, 10 a menos 4, que 1 menos 5 dá menos 4. Lembrando que está d ao quadrado, então vou tirar o quadrado do d e passar uma raiz aqui quadrada de 360, 10 a menos 4. Calculando a distância, então eu acho a raiz de 360, que é aproximadamente 18,97, vezes 10 a menos 4 dividido por 2. Por quê? Por propriedade matemática, quando eu resolvo raiz quadrada de potência, eu pego o expoente, no caso é 10 a menos 4, esse menos 4 eu divido pelo radical, então fica 10 a menos 4 dividido por 2.
Então a distância vai dar 18,97 vezes 10 a menos 2 metros, que fica menos 4 no expoente, dividido por 2, que vai dar menos 2 no expoente. Essa é a resposta. No caso aí você dá um pause para copiar o vídeo, a resposta, e vamos voltar ao nosso exercício, onde já temos analisado o valor da distância, que é o x, que vai dar 18,97 vezes 10 a menos 2. Realizem as atividades no caderno e até mais.